Sebastião, aí você ouviu com o Marcelo Nascimento a música Um Milagre em Jericó. E abri a sequência também com Teu Cenário Vai Mudar com William Nascimento e Rose Nascimento. São 15 horas 16 minutos no Rio de Janeiro. Está na hora do bate-papo especial com Bela. E quem vai fazer a entrevista está aqui do meu lado, ó. Bianca de Carvalho. Boa tarde, Bianca. Sou eu mesmo. Boa tarde, Said Mariano. Olha, hoje a entrevista tá... Olha, o resumo da vida dela é tanta coisa boa que ela vai voltar já em setembro. Já foi combinando aqui nos bastidores, tá? Opa, que legal, show. É conversa pra mais que terça-feiras. Olha só, a história da Rogéria Mendanha, ela vai falar pra gente também, tá? Mas se resume num ponto muito importante que eu acho que eu preciso falar, né? Que ela não nasceu pronta como empreendedora, né? Ela foi construída pela necessidade, pelo trabalho, pelas perdas, pelos recomeços e pela coragem de continuar. Olha isso, né? E sabe qual é o tema do nossa entrevista? Não, fala aí. Mulheres fortes, elas não competem. Uau! Elas se inspiram. Olha isso. Maravilha, hein? Lindo demais. Isso não serve só para mulheres não, tá? Vamos deixar um pedacinho para os homens também, porque eles precisam aprender como lidar com mulheres fortes como a gente, sabia? Porque eles assustam. Sério, né? Sabia não. Não sabia? Tem certeza que não? Não, eu te assusto. Bom, vamos começar pela entrevista. Vamos começar, vamos lá. Rogéria Mendanha é a criadora dos Pés Formosos, né? Mulheres fortes não competem, elas se inspiram. Rogéria Mendanha, hoje a nossa conversa, ela vai muito mais além do que sobre empreendedorismo, não é isso? É sobre uma mulher que começou vendendo ao lado da sua avó por diferentes experiências profissionais. Ela começou vendendo com a avó na feira. Enfrentou perdas, dificuldades e até um acidente, mas encontrou em cada desafio uma oportunidade para recomeçar. Talvez seja justamente isso que a sua história tem tanto a nos ensinar. Vamos lá? Rogéria Mendonça, seja muito Mendanha, né? Seja muito bem-vinda, né? A menina que aprendeu a vender com a avó. E antes de falarmos de empresária que você se tornou, eu quero voltar lá atrás, né? Vamos lá. Mas você conta que sua história com as vendas começou ainda muito cedo, acompanhando sua avó. O que aquela menina que vendia na feira aprendeu ainda existe na mulher empreendedora de hoje? Será que o empreendedorismo já estava no seu DNA? Bom, Bianca, Said, obrigada aí pela oportunidade de estarmos com essa grande participação, né? E falar de empreendedorismo e falar um pouquinho da minha história é algo que me emociona muito, porque realmente a minha avó, ela teve grande participação na mulher que eu me tornei hoje, né? Uma senhora, né, Isaurina Costa, o nome da minha avó, não sabia ler nem escrever, mas era excelente empreendedora. E, porém, ninguém passava a perna nela, literalmente, nas contas. Sério? E desde pequena, ela me levava junto à feira, né? E a gente costuma dizer que feira, ela já existe há muito tempo. E mesmo eu sendo criança, havia colocar, né? Eu não sei se algumas pessoas hoje em dia gostam desse tipo de comida, mas ela fazia chouriço, gente. É isso mesmo. E a barraca da vovó era muito cheia. Era onde? Isso era em Oswaldo Cruz. A gente tinha uma feira lá na Pereira de Figueiredo. E quem estiver me ouvindo de lá vai lembrar, porque essa feira ainda existe em Oswaldo Cruz. Se eu não me engano, ela ainda permanece aos sábados. Eu acho que ela foi considerada patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Eu acredito que sim. Foi um patrimônio tombado. Eduardo Paes, não pode falar o nome, né? Ele fez uma convocação, né, dos patrimônios, e a feira cultural do Oswaldo Cruz, ela foi falada. Exatamente. Então foi nessa feira que eu comecei. E vovó me levava para a feira. Também já vendi muito picolé no trem, né? E a gente às vezes fica analisando, achando que nós nascemos prontos. E não é isso, né? Eu acredito que o meu DNA, ele foi construído
desde essa infância juntamente com a minha avó. E foi um privilégio, né? Porque muitos hoje têm avós e não gostam nem de andar com elas. Então você que está me ouvindo, que tem sua avó, aproveite assim que terminar o programa, pegue o telefone e diz para ela que você a ama, porque a história dela com certeza vai te inspirar em algum momento da tua vida. E assim foi a minha no empreendedorismo. Então você diz pra gente que trabalhar cedo é aprender na prática, né? Você aprendeu na prática muito jovem e passou por diferentes áreas, né? Pelo que eu vi da tua história. E o que essas experiências ensinaram sobre pessoas, vendas e principalmente sobre você mesmo? Vamos lá. Aos 14 anos de idade, meu primeiro emprego com a CLT foi na Demilos. É isso mesmo, na Vila da Penha. Conheço. Isso. E assim, eu creio que muitas mulheres também, né, que hoje nos tornamos mulheres, hoje eu estou com meus 50, passaram pela Demilos. E a Demilos foi uma escola para mim. E mesmo ali naquele momento, onde eu trabalhava com várias pessoas que moravam em comunidade, eu, graças a Deus, não precisei morar, nada contra, mas eu convivia também com essas meninas. E ali dentro da Demilos eu também vendia, gente, acreditem mesmo. Eu vendia pé de moleque e vendia cocada, que vovó fazia para eu ter uma renda extra. Então eu acredito que Deus já vinha me moldando, né, há muito tempo para que eu me tornasse a mulher que hoje eu sou. Então comecei com os 14 anos, passei por essa fase da Demilos, terminei meu ensino médio e nunca deixei de estudar. Então você que está me ouvindo e acha que não tem tempo, há tempo. Pegue a oportunidade, existe muito EJA, educação à distância, que você pode pegar a oportunidade de voltar a estudar. Inclusive, eu voltei para uma outra faculdade com 50 anos, estou também fazendo psicologia. Então, ainda dá tempo, não desista dos teus sonhos. E voltando para o tema principal, eu fui crescendo com o empreendedorismo dentro de mim. E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Não de passar por cima das pessoas para chegar onde eu quero. Mas eu sempre quis dar o meu melhor. E hoje eu entendo que a competição dentro de mim era para oferecer o meu melhor. O meu melhor na empresa que eu estivesse, o meu melhor no departamento que eu tivesse, como se fosse meu. Porque hoje eu observo que nem todos têm essa mesma visão. É claro que a gente entende que o dinheiro, ele é necessário, mas se você fizer qualquer profissão com amor, a consequência do seu bom trabalho é a consequência do seu bom dinheiro. Então não adianta você só fazer pelo dinheiro, porque vai ser temporário. Mas se você juntar o teu amor à tua profissão, aquilo que você faz, vai ser duradouro. Cada um tem um sentido, né? A gente entende que a gente precisa entender o que é o teu propósito e fazer aquilo com excelência. A grande verdade é essa, né? Tá, mas fala um pouquinho pra mim também, você que em determinado momento você decidiu ter o seu próprio negócio. Vendeu cocada. Exatamente. Foi à feira com a vovó. Tudo a vovó estava por trás, né? Tudo. Mas Renata, na tua estrutura financeira, chegou a duvidar se conseguiria, né? Muitas e qual foi o vezes. maior medo que você precisou vencer para dizer, eu vou tentar mesmo assim? Vamos lá. O empreendedorismo, ele não é fácil para ninguém. Ainda mais alguém como eu, sem berço, sem estrutura emocional, financeira e até mesmo uma estrutura que alguém possa te orientar o caminho ou a direção. Então eu já quebrei 4 vezes, mas eu nunca desisti do sonho, né? E muitas vezes o que eu vou estar falando aqui, eu espero que se pelo menos uma pessoa for impactada com a minha história, inspirada, eu já vou ficar muito grata. Porque às vezes quem está por fora não entende o sonho que aquela pessoa está tendo. Acha que é loucura, acha que é demais, ou que nunca vai conseguir. Mas se o sonho é teu, continue sonhando. Se o sonho é teu, vai atrás dele, porque um dia vai acontecer. E o empreendedorismo, quando eu cheguei a ele, eu aprendi com uma pessoa que foi o meu primeiro marido, que eu fiquei viúva, gente, de viúva, tá? Ele morreu, que foi o Antônio. E eu trabalhava para uma empresa como supervisora de call center no centro do Rio de Janeiro.
e comecei a liderar uma equipe de telemarketing da Veiga de Almeida. E foi um grande desafio para mim, porque eu fui chamada como gerente dessa área para poder trazer alunos para pós-graduação Lato Sensu. E eu falei, como é que pode? Porque eu não tenho, né, a graduação Lato Sensu, porque é o mestrado ou doutorado. E como é que eu vou estar lidando com médicos, doutores, se eu não tenho essa formação? Então ali para mim foi um desafio. Mas eu costumo dizer que desafios são para nos testar ou nos moldar, né? E aceitei a proposta. E nessa proposta nós conseguimos colocar num semestre mais de 450 alunos. E a faculdade nunca teve isso. Nunca teve isso. Porém, a empresa que eu trabalhava, ela foi para São Paulo e eu não queria abrir mão da minha história ou da minha vida no Rio de Janeiro. E aí foi que o Antônio falou para mim, que tal a gente abrir uma empresa de call center, você domina muito bem. E tudo aí começou, porque ele já tinha uma experiência em comércio, algo parecido. Então eu sou muito grata por ele ter passado na minha vida e me ensinado a abrir uma empresa, como é que nós faríamos. Mas volto a dizer, não é fácil. E nós abrimos essa empresa e os professores que eram coordenadores ou direto do curso começaram a pedir o meu trabalho. E assim surgiu a empresa AL Telecom, atendimento lucrativo em telemarketing e telecomunicações, há mais de 20 anos. E ela ainda existe, hein, gente? Existe. Conheço, eu trabalhei lá. Quando eu comecei, né, também. E fui para call center grande, como a Telemar, tudo isso com o meu trabalho. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida não é por acaso, né? E essa frase, para mim, ela é tudo. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. E sempre será Deus. Até o nosso cair, porque na vida com empreendedora é muito difícil, porque os impostos são muito altos, a tributação ela é pesada e quem está lá em cima é muito difícil de te ajudar, de te auxiliar a crescer. E esse tema, como a Bianca falou, mulheres fortes não competem, elas se inspiram. Você inspirar a outra mulher é você segurar na mão dessa mulher. É você ter certeza que se você não chegou, ela é capaz de chegar. E ser feliz porque ela chegou, né? Ser feliz porque ela conquistou. E não passarmos uma por cima da outra para dizer que chegamos a algum lugar. Porque você nunca faz nada sozinho. Você sempre vai depender um dos outros. E assim foi a minha história. Eu dependi do Antônio, que pôde me ensinar. Eu dependi da minha avó, que me educou nesse caminho, até mesmo sem saber, inconscientemente ou conscientemente. Porque Deus conhece o teu futuro. Nós é que somos limitados, o nosso presente, mas Deus não. E a minha mãe, uma pessoa que sempre nos apoiou, né? A minha mãe criou a mim e meu irmão com faxina. E ela sempre dizia que nem eu, nem meu irmão iríamos seguir aquilo, mas que nós iríamos conseguir as coisas estudando. E assim foi. Então, independe do teu grau de cultura, porque minha mãe não era formada, mas ela entendia que a educação, como eu também entendo, ela muda história. E a minha história foi mudada através da educação. Mas ela se entra necessariamente na dor, tá? Mas falando sobre a força que nasceu dessa dor, o que a Rogéria daquela época descobriu sobre si mesma? Eu descobri que eu posso muito mais do que as pessoas pensam de mim. Eu já ouvi muitos não, já ouvi muito, nossa, ela é louca, né? E a gente tem pessoas que a gente entende, né, com a maturidade, com o tempo, né? Já estou com meio século. Você entende que as pessoas não falam por mal. Elas falam com medo de você se machucar. Elas falam com medo de você se frustrar novamente, né? De você ser traída na relação empresarial, comercial. E eu concordo, porque isso tudo também acontece.
E muitas das vezes você não tem aquele apoio de, ó, mesmo com toda a loucura, eu acredito em você. Mesmo com toda a loucura, eu vou no teu sonho, eu aposto no teu sonho. Mas tudo bem se ela não acredita. Sim. O que é importante é você acreditar em você. E essa Rogéria de hoje, ela passou por várias etapas da vida. Ela passou pela etapa da perda, assim como a Bianca colocou. Fiquei viúva muito cedo. Casei novamente. E passei o meu pior momento. Eu acho que não foi nem as vezes que eu passei pela falência. Porque, né, como eu acabei de dizer, eu já falei umas 4 vezes. Mas foi meu divórcio, de 4 anos atrás. Que, na minha cabeça, uma mulher com 47 anos, não tive filhos. E aí você diz, Rogéria, você não teve filho por quê? Né? Deus me deu outra oportunidade, mas isso fica para um próximo bloco. Vai ficar. E Ou pra próxima entrevista. Exatamente. Né? E eu falei, Deus, como é que eu vou recomeçar tudo novamente? Sem emprego, porque a Pés Formosos tinha falido. 9 funcionários para pagar. Mamãe comigo, morando de aluguel. E eu tive que recomeçar. Gente, não é fácil com 47 anos recomeçar. Peraí. Tem uma coisa importante aqui. Em 2016 você sofreu um acidente, né? Enquanto trabalhava como correspondente bancária. E algo que poderia ser apenas uma dificuldade acabou despertando uma nova ideia. Foi naquele momento que surgiu a percepção que existia uma necessidade específica, né? De muitas mulheres em relação aos calçados. Foi aí que começou a surgir a Pés Formosos? Exatamente, Bianca. Em 2016. 2016, voltando, vamos contar, volta lá. Teve um acidente, vamos lá. Tem muita coisa para contar aí. Conta pra mim como é que foi o mundo do acidente, como aconteceu que você era correspondente bancária. Exatamente, eu trabalhava para a Caixa Econômica, né, onde a gente liberava empréstimo, essas coisas todas. E aí, né, mulher, né, eu sou uma mulher muito vaidosa, por sinal, indo para salão, né, como sempre. E na chegada desse salão, ali na Ilha do Governador, eu desci uma escada e caí. E rompi o ligamento do joelho da patela esquerda. E aí, gente, foi o momento mais doloroso da minha vida. Porque eu me vi na necessidade de ficar 1 mês deitada numa cama. Precisei de cadeira de roda por um tempo. Precisei de muleta. E eu confesso para vocês, eu nunca me coloquei no lugar de uma pessoa cadeirante. A gente olha para um cadeirante e a gente se sensibiliza naquele momento, mas não é só aquele momento. É a condição por um todo, né? E eu morava já na Ilha do Governador e eu me vi cadeirante temporariamente. E Quando foi o ano que você veio morar na Ilha do Governador? Eu vim morar na Ilha do Governador no meu 2º casamento, praticamente 2011 para 2012. Sim. E permaneço até hoje, porque a ilha é quem vai apaixonou, né? Quem tá dentro não quer sair e quem tá fora quer entrar. Exatamente. E vim para a Ilha do Governador. Nessa vinda para mim na Ilha do Governador, eu morava em apartamento. Né? Então, até para descer, teria uns 17 degraus. E nessa deficiência temporária que eu fiquei, Deus, ele me fez ver muita coisa deitada naquela cama, né? E eu parei para pensar e refletir, meu Deus, como é difícil ser um cadeirante. Você que está me ouvindo, às vezes você não pode imaginar, mas até para o banheiro eu dependia de alguém para me levar. E isso é doloroso porque a tua nudez, tudo teu fica exposto, né? E eu me lembro que a menina que trabalhava lá em casa, ela era bem magrinha com a mamãe, e ela não tinha força para me levar na cadeira de roda. E aí eu tinha que esperar meu ex-marido chegar do trabalho para me levar até o banheiro. E eu ainda tive, pela misericórdia, um apoio de pessoas. Sim, mas uma rede de apoio, né? Exatamente, Bianca. E quem não tem essa rede de apoio? Né? Eu tive pessoas que estavam orando por mim, eu tive pessoas que pudessem me erguer a mão naquele momento. E foi daí que a Pés Formosos surgiu.
Porque quando eu trabalhava como correspondente, era necessário a gente estar caráter, né? Igual você vai para uma audiência. Você não vai para o bermuda. Você não vai para o quartel de qualquer maneira. Você usa um determinado uniforme. E assim era a minha vida de trabalho. Eu tinha que ir de sapato alto. E aí aconteceu um acidente, eu não podia mais usar. Porque a Pés Formosa, ela atende mulheres no número 34 ao 43. Exato. Isso mesmo, com elegância, conforto e simplesmente com tudo aquilo que uma mulher com uma numeração, que nós chamamos de especial, inclusive eu, me encaixo nisso, necessitamos. Porque as pessoas que têm essa numeração, Bianca, de 40 a 41 em diante, nós temos uma dificuldade de encontrar sapato moderno, confortáveis e elegantes. Né? E a Pés Formosos, ela nasceu da minha necessidade de ter um conforto com qualidade, preço e elegância. E aí nasceu a Pés Formosa, ou seja, de um acidente veio uma empresa para modificar o meu pensamento, e eu tenho certeza, o pensamento de muitas outras mulheres em relação aos calçados. É que uma parte muito bonita da sua história, né? Que você não pensa apenas em vender. Você também pensa em criar possibilidades para outras mulheres empreenderem. Porque é tão importante, né? Para você estender a mão para outra mulher que está tentando começar. Bom, eu sempre coloco, e como eu falei no começo, eu nunca tive ninguém para chegar para mim e mostrar o caminho. Mas glória a Deus, porque Deus nos apresenta pessoas, né? Tá hoje aqui na rádio, ontem até passei um pouquinho mal, sabe, gente? Vou confessar para vocês. Porque sempre foi meu sonho de levar para pessoas improváveis a oportunidade que ela é capaz. Né? E eu sempre quis em Deus, em orando, de estar numa rádio, né? Não importasse qual seja, mas que a minha voz e a minha história, ela pudesse ecoar. Para algumas pessoas podem até parecer, mas é mais uma, né? Não, ela quer se aparecer. Não, quem tem que aparecer aqui é Jesus. E que se importe e pense então, nisso. O privilégio foi nosso, então, né? Total. Oh, maravilha! Que pensem assim, e que pensem assim, tá tudo bem. O que eles pensam de nós diz sobre respeito sobre eles. Exatamente. O que Deus pensa sobre nós é importante. Agora que vão pensar da gente, vão falar mal ou bem de qualquer forma. E que bom que falem, né? Porque estamos sendo vistos. Porque estamos sendo vistos. Que importante que seja. Então, assim, é um privilégio que nós sejamos, né? Essa porta de entrada. Tem novidade da gente também, para você estar pertinho lá da ilha com a gente, com programação. Olha quanta coisa boa vai acontecer aí. Mas o tema da nossa conversa é essa, né? Mulheres fortes, elas não competem. Elas se inspiram. E aí é que veio o que você falou, mulheres fortes não competem, elas inspiram. E eu quero ser essa mulher que possa inspirar outras mulheres, né? A mesma oportunidade que eu tive na vida, ou seja, porque Deus me proporcionou esse caminho, foi tudo por Ele e para Ele, e a honra e a glória vai continuar sendo dele. Eu sempre falo para Deus que eu possa ser uma flecha na minha geração. Que Deus possa me usar mesmo como uma mulher que faça diferença na vida de outras mulheres. E a Pés Formosos é isso. Ela é uma empresa que ela não quer só vender sapatos, né? Eu tenho um projeto, e eu já tive esse projeto anteriormente, onde pessoas compravam o nosso sapato, ou seja, investia comprando. E agora nós retomamos a Pés Formosos, estamos na Ilha do Governador. Fala qual é o endereço. Vou passar para vocês. Conta. Estamos localizados ali na Portuguesa, número 2500, na Estrada do Galeão, Espaço Ilha. Aproveito e mando um abraço pro meu querido amigo administrador Ricardo, né? Aí, seu Ricardo, está sendo comentado aqui. Ele nem sabia. Não sabia, mas eu coloquei lá no grupo
do Espaço Ilha que eu estaria aqui. Então, assim, Deus, pela misericórdia, Ele aumentou a minha probabilidade, porque eu não imaginava, gente, de estar ali. E eu creio que não é só a Pés Formosos, é onde eu piso, é onde você pisa, todas as demais pessoas serão abençoadas, né? Eu não creio que é só a minha ida para aquele local, não. Até porque já existiam outras lojas, já tem outro segmento, mas é que todos nós possamos ser abençoados. E aí, Bianca, como você falou, nós temos esse projeto. Você hoje não precisa investir mais em sapato. Aí você vai me perguntar, como é que é isso, Rogério? Eu não preciso investir em sapato? Não. Nós trouxemos uma grande oportunidade de negócio e financeiro para você. Conversando com a Jéssica e a Laura, que trabalham hoje comigo, mas eu também já tive a Bia, tive a Thaísa, que são mulheres ali, meninas, né? Porque são jovens, e que nos apoiaram no nosso início ali da Pés Formosos. Hoje, você pode entrar como embaixadora Pés Formosos. E você pode me perguntar o que significa isso. É você divulgar a nossa marca, trabalhar aonde você quer, sem necessariamente investir em comprar sapatos. Você vai ter um site disponível, você vai ter um treinamento dado por nós, você vai ter uma terapeuta ou uma psicóloga mensal, porque mulher demanda muita demanda, né? Controle. Você não pode deixar essas emoções para as compras, né? Para equilibrar as emoções. Chegando mensagem aqui, hein? Exatamente. Tá na hora de parar um pouquinho para ouvir, que tem muita Vamos! já, né? Ai, gente, olha, obrigada aí pelo apoio, por vocês estarem interagindo conosco. Vamos lá, Continue vamos lá. mandando mais mensagens. A Bianca agora vai falar com vocês. Ó, tem... Não, isso aí fica pro locutor, que trabalhar pra ele Tá lá. vendo? Sobrou Pra ele. Tem de salão, concept hair. Concept hair. Gente, foi ela que fez meu cabelo agora, ó. Olha. Érica. Legal. Ó, tem também, assim, Bianca, gostei da sua fala. Mulheres se inspiram em outras mulheres. Me inspiro no exemplo de perseverança da Rogéria Lúcia. Sou Verônica, né, da Ilha do Governador, né? Mas, tá, isso aí. Verônica Fusari. Você Verônica sabia? Fusari. A Verônica, ela é professora lá de Nova Iguaçu. Opa, que legal. É, da rede, amiga de lá, conheço. Show. Tem mais aqui. Oi, parabéns para essa mulher tão guerreira chamada Rogéria. Essa que mandou foi a Anice. Da minha igreja. É, a turma tem mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Oi, tá assim, testemunho emocionante e inspirador. Transformaram uma limitação temporária e permitiu acesso de outras pessoas a sapatos de qualidade. Além de inteligente e revolucionária, certamente muitas pessoas têm sido beneficiadas. Deus abençoe. Agora não está dizendo quem é, não tem nome não, mas... Dá tempo, Amém. dá tempo de falar quem Só não falou o nome, mas a frase é inspiradora, Não é? né? Glória a Deus. Demais. Então, Rogério, baseado até na frase também, né? Quando você olha, né, outras pessoas vão te olhar hoje para uma mulher empreendedora, claro, e pensa, o que você diria quando elas pensam assim, eu nunca vou conseguir chegar lá? Eu digo para elas assim, se você tem um sonho, continue sonhando. E coloque a tua fé em prática. Porque muitas das vezes da minha vida ainda continua sendo. Eu olho pro alvo, que é Jesus, e falo, sou capaz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece não sou eu, é Jesus Cristo. E tem momentos que a gente olha a situação, como foi nesse momento da minha vida, aonde surgiu a Pés Formosos. Gente, foi muito difícil você andar de cadeira de roda. Foi muito difícil andar de muleta, porque até para andar de muleta você tem que ter os pés certos para andar. E essa fase eu nunca iria imaginar que eu passaria por isso. Mas eu tive que passar para que o sonho hoje viesse a existir. Então tem coisas nas nossas vidas que você está passando agora, é para que o seu sonho lá na frente ele possa acontecer. Então não desista.
persista. Isso é palavra do meu pastor, tá? Pastor Pablo Zerbinato. E eu gostaria de agradecer também a minha pastora Rosemary Zerbinato. Ela me deu o maior apoio para estar aqui. Falou, pode botar no Mel. Nós temos um grupo de mulheres. Mel, mulheres literalmente livres de várias coisas. Então, assim, que você possa entender que você, sim, é uma mulher livre, para entender que você é capaz de tudo aquilo que te dizem não. Se você acredita, você pode todas as coisas, porque Jesus te fortalece. Quem falou foi a Rúbia, a minha amiga lá do trabalho, maravilhosa. Rúbia, olha, também psicóloga também, professora, olha isso. E psicóloga, gente, é muita coisa boa junto de uma pessoa só, né, Rúbia? Maravilhosa. Olha, tem mais aqui, ó. A irmã Rogéria é uma bênção. Harmony da ADCA. ADCA, minha igreja. Minha igreja tá aqui. Então, Gente, a minha igreja fica na Ilha do Governador, tá? Pode falar. Falei pra minha pastora que eu estaria aqui falando em nome do Mel, que é Mulheres Emocionalmente Livres. Qual é o nome da sua pastora? Pastora Rosemary Zerbinato. Manda um abraço pra ela. Um abraço com muito carinho, a pastora Rose. Ô, glória! O nome da igreja qual é? A nossa igreja fica na Rua Crundiúba, 201, Jardim Carioca, ADCA, Assembleia de Deus Clínica da Alma. E eu te convido a estar conosco ali para adorar ao Senhor. Temos culto segunda-feira, que é culto de libertação, é uma benção às 19 horas. Temos culto aos domingos, que é celebração ao Senhor, às 18h30. Temos culto que fala, Bianca, sobre as emoções, onde nós temos um culto voltado uma vez por mês para mulheres. E semana passada era nós mulheres que estávamos na direção. É uma quinta-feira do mês. Acho que eu me liguei. A gente vai estar ali ministrando. Eu espero que a Bianca convide vocês também, que moram na Ilha do Governador. E sexta-feira nós temos uma consagração, gente. Quem puder, vai na consagração. É um momento de você buscar a presença de Deus para se alimentar. E a nossa consagração, a nossa dirigente é a diaconisa Roberta. E o nosso horário é de 9 a meio-dia. Eu tenho certeza que Deus tem resposta para você. Essa é a nossa programação da ADCA, Clínica da Alma. Você me falou, então, é aquela segunda rua subindo ali em Estocolmo, ali tem Zamac subindo em Estocolmo. Isso mesmo. Tem a Sargento João Lopes, depois é... Exatamente. Né? Você entra ali pelo Zamac, é a próxima esquina. Que dia eu vou lá fazer uma visita? Vai, será um prazer te receber lá. E eu tenho certeza que as meninas que estão nos ouvindo em ADCA em peso vão estar, assim, desejando que a Bianca e o Cid possam estar lá conosco também para adorar o Senhor. É o Gonçalves, eu sou o Said. Desculpa, olha, gente, Não acontece. isso faz parte da igreja, tá vendo? Nosso pastor também, ele sempre troca, é a convivência. Me chamaram de Soid hoje. Tá bom, Said. Se você pudesse encontrar aquela menina que vendia junto com a sua avó, lá na feira, o que você diria para essa menina hoje? Ai, gente, eu me emociono. Valeu a pena. Valeu a pena os nãos da vida, né? Porque, para quem não sabe, eu fui muito feliz na minha infância. Amém. Mas eu tive muitas limitações também. Eu acho que eu nunca contei nem para ninguém, né? Eu costumo dizer que essa rádio hoje ela está sendo um marco na minha vida. Glória a Deus. E eu me lembro que muitas das vezes a minha avó falava pra gente que era temporário aquilo. Eu não tinha, gente, é verdade, saneamento básico. Eu tomava banho numa banheira e aquela água daquele banho ela servia pro banheiro. Eu já passei por isso. Parece até que não, mas é verdadeiro. Mas isso não impediu a minha família de buscar o melhor, em momento nenhum. E a minha mãe, ela sempre colocou para mim e para o meu irmão, vai passar. Vai passar. E passou. E eu quero te dizer que aquela menina de trás, que olhava aquela situação, né,
que não podia até levar as amigas para sua casa, porque não era uma casa tão boa, tão apresentável assim. Mas dentro de mim, eu sabia que Deus ia mudar a minha história. E Deus mudou a minha história. Deus não mudou a minha história porque eu merecia, porque eu não mereço nada. Deus ainda continua mudando a minha história porque é o nome dele que tem que ser glorificado. E eu me lembro que onde nós morávamos, em Oswaldo Cruz, nessa casa que não era uma casa luxuosa, mas era uma casa com muito amor. Aonde a minha avó me ensinou o caminho do Senhor. Aonde aos domingos nós íamos a pé, como se fosse 1h30, para a escola dominical. E eu costumo dizer que foi através disso que me tornei a mulher que sou hoje, né? Em que todos os momentos difíceis, mas também eram momentos alegres. E eu sabia que aquela condição da minha vida, ela seria mudada. Eu não sabia como, não, ainda não sei, não. Tem coisas que eu falo para Deus que, Senhor, tá difícil, mas eu continuo obedecendo mesmo sem entender. E a minha história foi mudada. Nós conseguimos fazer obra na casa, com o meu trabalho, da minha mãe e da minha avó, com as vendas, né? Tivemos o banheiro com a primeira descarga, olha aí, acoplada. A menina era antenada no design. Sabia pedir, né? Sabia pedir. Antenada do design. E Deus foi fazendo novo, né? Então, assim, valeu a pena. Valeu a pena as cicatrizes, valeu a pena, às vezes, à noite que eu deitava naquela cama, de colchãozinho, gente, bem furadinho, mas eu ainda tinha um teto e uma cama para deitar. Um lugar de destino. Né? Exatamente. Acho que isso é muito importante. Exatamente. Reconhecer